Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que ama a palavra de Deus, você que ama a Bíblia, você que deseja morar no céu e deseja mais conhecimento, fique nesse vídeo, esse vídeo é exatamente para você. Estarei dando continuidade ao estudo sobre o perigo das tentações e na lição número 2 nós vamos falar sobre Adão e Eva e o tema é querendo ser como Deus. O texto principal que eu quero usar encontra-se em Gênesis do capítulo 3, de número 5, que diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Antes, peço a você também que possa se inscrever no canal, para que você possa continuar recebendo esse tipo de notificação, continuar crescendo na graça, no conhecimento. Caso você queira, deixe um comentário, faça um pedido de oração, estarei orando pela sua vida, intercedendo pela sua alma. Querido Deus, eterno Pai, peço que esse estudo possa ser edificante, assim para a minha vida, também como para a vida dos amados irmãos que irão ouvir. Que o Espírito Santo possa nos direcionar, no nome de Jesus. Amém. O resumo da lição é que mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal, conforme a palavra do Senhor nos diz, eles cederam à tentação e desejaram ser como Deus. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 11, a palavra diz que a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? O tema da tentação, ele é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos e com diferentes pessoas. Nem mesmo o primeiro casal, meus amados irmãos, criado em um estado de perfeição, eles foram capazes de escapar de ser tentado e eles cederam à tentação. E nesta lição veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, eles decidiram romper os limites estabelecidos pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador. E os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem, para a natureza e perduraram até os nossos dias. Conforme nós conhecemos, a palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo já tinha uma forma, já tinha animais. E Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, mas como também Ele preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver, sem padecer qualquer necessidade. A primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós estamos em obediência a Deus, Ele supre as nossas necessidades. Pois escrito está, meus irmãos, em Salmos 37, de número 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Quando você obedece a Deus,
tudo que é seu, o Senhor também abençoa. Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa o seu casamento, Deus abençoa os seus filhos. Quando nós obedecemos a Deus, Deus ele suple as nossas necessidades. Agora a palavra vai nos dizer que Deus faz todas as coisas e coloca o homem no lugar chamado Jardim do Éden. O homem, ele está vendo que todos os animais têm pares, menos ele. Todos os animais estavam se procriando, menos ele. E agora Deus, conhecendo o coração, porque Adão ainda não tinha desobedecido a ordem de Deus, Adão guardava aquilo a qual Deus falava, a Bíblia vai nos dizer que Deus agora vai colocar um sono em Adão e da costela de Adão vai formar Eva e entregar esta mulher a este homem, a qual foi feito pelo Senhor. Primeira coisa então, quer ser abençoado, anda em obediência. Quer vencer na vida, anda em obediência. Quer ser feliz, ande em obediência. Quer que seus filhos sejam felizes, ande em obediência à palavra de Deus. Não apenas seja ouvinte, mas cumpridor da palavra no seu dia a dia, pela manhã na sua casa, durante a tarde e durante a noite. Seja cumpridor e não apenas ouvinte da palavra. E aqui, voltando ao estudo, o homem ele não foi criado no jardim, mas ele foi colocado no jardim. E não apenas para cuidar dele, mas também para guardá-lo, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A Bíblia vai nos dizer então que Adão ele estava cercado de animais, ele desfrutava da companhia de Deus, mas o próprio Senhor afirmou, não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor da costela do homem, conforme eu disse, ele formou aquela que seria a sua ajudadora. E uma coisa que nós temos que entender é que essa ligação afetiva, ela foi planejada por Deus para o casal. E por isso Satanás está sempre tentando destruir isso daí, com suas propostas enganosas, com propostas de adultério, com propostas de prostituição, com propostas mundanas, carnais, para tentar afastar o homem daquilo a qual Deus planejou, que é o casamento, que é a família. Segunda coisa interessante que nós temos que lembrar é que o primeiro casal foi formado sem pecado. Eles estavam num estado de inocência. Adão e Eva foram criados para nunca morrerem. E as Escrituras nos mostram que desde o princípio, Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal, ali no Éden, o Senhor desejava que o homem ele tivesse então uma proteção, uma provisão e sempre a sua presença. Só que havia apenas uma única restrição. E a única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. E não nos é dito no livro de Gênesis o formato, a aparência ou o tamanho desse fruto e nem dessa árvore, mas entendemos que o primeiro casal sabia onde ela estava, sabia como era a sua aparência, sabia a procedência do fruto. E Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva, eles entenderam as orientações que o Eterno lhes dera. Deus não criou o robô programado, meus amados, para obedecerem incondicionalmente a tudo que Deus fala, a tudo que Deus pede, sem poder então refletir se quer, se não quer, se vai fazer, se não vai fazer. Adão e Eva, eles tinham autonomia, desejo próprio, vontade para obedecerem a Deus ou se rebelarem contra Deus. E nisso nós vemos que Deus é um Deus misericordioso, que Ele não obriga ninguém a gostar dEle, Ele não obriga ninguém a adorá-lo, Ele não obriga ninguém a ir para a igreja, Ele não obriga ninguém a se converter. Se você quiser a salvação, se você quiser viver uma vida alegre, se você quiser viver uma vida com Deus, siga a palavra de Deus, viva no seu dia a dia. Mas Ele também deixa o homem seguir o seu próprio caminho. Porém, toda escolha que você fizer haverá uma consequência, seja uma consequência boa, por plantar coisas boas, ou seja uma consequência ruim por você planejar e plantar coisas ruins. Uma das coisas problemáticas no tocante à tentação
é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas também coloca em xeque o que nós pensamos a respeito de Deus. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece e nós pensamos: Deus realmente ele vai suprir as minhas necessidades? Será que vai? Ou diante de uma situação perigosa, muitas das vezes questionamos da seguinte maneira: será que o Senhor vai me livrar? Será que o Senhor vai me proteger? A palavra de Deus, meus irmãos, afirma que Satanás ele se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. E certamente esse animal ele já era conhecido do primeiro casal. E por isso o casal talvez não tenha se espantado quando a serpente se aproximou, quando a serpente iniciou uma conversa. Só que a dúvida semeada agora pela serpente foi a respeito daquilo que Deus havia falado. E disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a palavra diz que a mulher respondeu que, exceto uma, e as demais poderiam comer, porque Deus assim tinha permitido. E a serpente continua dizendo: não é bem assim, ou não é assim, ou não foi assim que Deus quis dizer. Mas é que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus, serão abertos os vossos olhos, vocês terão entendimento, vocês serão mais sábios, vocês serão mais espertos. Não é assim que o diabo vem? Não, pode fazer, poxa. Você fazendo isso daí, você vai ter mais dinheiro. Faz o seguinte, pode trair sua esposa que ninguém está vendo, não. Porque ela não está dando importância a você, a outra vai te tratar melhor. Abandona o seu marido, que o outro é mais rico, o outro vai te tratar melhor, o outro vai te levar para passear, o outro vai te levar para... Meu irmão, minha irmã, o diabo, quando ele chega para nos tentar, ele vem com palavras sutis, dizendo não tem nada a ver. E de não tem nada a ver, o inferno está cheio já. E dessa conversinha que não vai acontecer nada, o inferno está cheio. O inimigo ele semeou no coração de Eva o mesmo sentimento pelo qual ele foi expulso do céu. E diz: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ali ele estava tentando Eva, ali estava colocando no coração dela o desejo de ser semelhante a Deus, querendo ser igual a Deus, querendo se comparar com Deus. Eva, ainda ela poderia resistir-lhe usando a palavra e dizer: Deus falou para não comer daquele fruto, porque se eu comer, certamente morrerei. Mas o desejo de querer ser igual a Deus, o desejo de querer algo que não é dela, agora vai fazer com que ela pegue daquele fruto, coma e ainda dá ao seu marido, que também come. A Bíblia vai nos dizer que a serpente então fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum. Não é pecado você buscar o conhecimento. A palavra de Deus ainda nos convida a buscar o conhecimento, buscar a sabedoria. Entretanto, a palavra ela nos adverte a que não nos apoiemos somente na nossa própria experiência, mas que aprendamos a confiar no Senhor. Deus ele tem prazer em partilhar conosco os seus segredos, mas ainda existem coisas que para nós não foi descoberto, ainda não nos foi revelado, ainda não é o tempo. E ali, aquela mulher sendo tentada por vontade de ser como Deus, sabendo o bem e o mal, agora ela vai ser tentada e vai ceder à tentação. E Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o seu marido seriam semelhantes como Deus. Mas em que aspecto? Na glória que se manifestava a Deus ou no seu poder criador? E eu digo a vocês, meus amados, que nenhum dos dois atributos de Deus, eles seriam iguais. Nem na sua glória, nem no seu poder de criar as coisas. Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso eles fossem desobedientes: a morte. Satanás os engana com palavras sutis, com palavras que, entre aspas, parecem boas, mas ali nós estamos vendo que eles desobedeceram a Deus
E o que acarretou a isso foi a morte. O pai da mentira, Satanás, iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus. Pense comigo, será que foi a busca pelo conhecimento, então, que derrubou o primeiro casal? O que derrubou o primeiro casal não foi a busca pelo conhecimento, mas sim a desobediência a Deus, que já os havia orientado acerca de suas ações em relação ao fruto, que já tinha dito para eles não comerem daquele fruto, que o já tinha advertido, que o já tinha avisado, que o já tinha mostrado, e eles não estavam fazendo sem conhecimento, mas com conhecimento. Eles não estavam fazendo na inocência, mas sim na desobediência. Uma coisa é eu fazer uma coisa errada sem saber que é errado, mas agora eu sabendo que é errado e eu cometer essa coisa é desobediência, e já conhecendo a palavra torna-se iniquidade, pecado consciente. Quantas pessoas sabem que é errado trair sua esposa e trai? Pecados conscientes. Quantas pessoas sabem que é errado roubar, mentir, se prostituir e fazem? Pecados conscientes. Quantas pessoas sabem que é errado, mas mesmo assim fazem o que é errado? E o que acarreta isso, o que gera através disso, o que você planta, você colhe, é a morte, depressão, ansiedade, medo. Conforme eu sempre digo aqui e repito, porque o pecado gera mais pecado, e o pecado gerando mais pecado, a consequência é a morte. Um buraco chama outro buraco, um abismo chama outro abismo. Não podemos ser guiados por pessoas que não têm a presença de Deus, que não gostam de Bíblia, que não vivem a Bíblia. Busquem o conhecimento de Deus, sim, na palavra. Busque aquilo a qual já está escrito e procura praticar no seu dia a dia, dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa, estende no seu trabalho, estende na rua, e vai se aprofundar dentro de um templo, juntamente com os irmãos, e aí você estará agradando a Deus. Mas desobediência durante o dia, desobediência durante a tarde, não adianta levantar as suas mãos durante a noite, Deus não se agradará. E agora nós vemos que o custo da desobediência vai gerar para eles um afastamento daquilo que é bom, vai gerar um afastamento de Deus. A primeira ação que Adão teve, juntamente com Eva, depois que eles desobedeceram a Deus, foi tentar se esconder da presença de Deus. Porque tantas pessoas estão deixando de cultuar? Porque estão vivendo no pecado, não querem consertar a sua vida, o diabo vem e os acusa depois que eles fazem, e aí o diabo coloca na sua mente: agora você não pode mais cantar, você não pode mais pregar, você não pode mais ensinar, e começa a jogar na sua mente, começa a atacar você com coisas que você fez pela desobediência à palavra de Deus. E aí, meus amados irmãos, se nós não tivermos uma base bíblica para sabermos que Deus ele é misericordioso, que Deus é Pai, que Deus é santo, que Deus ele perdoa, nós vamos nos afastar, pessoas vão querer tirar as suas próprias vidas por falta de conhecimento, porque nós sabemos que nós somos falhos, mas a palavra também nos diz: meus amados irmãos, filhinhos, não pequeis. Mas todavia, se vocês pecarem, nós temos um advogado, Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados. João está nos dizendo: filho, não peque, não erre, mas se você errar, se você falhar, se você escorregar, lembra que você tem um advogado que é Jesus, que ele pagou pelos nossos erros, pagou pelos nossos pecados. Volte-se para Deus. A palavra também diz: lembra onde caíste, volta, conserta. A palavra do Senhor também não vai nos dizer, em 2 Crônicas 7,14: e se meu povo que me chama pelo meu nome orar, buscar minha face, se arrepender, tem que se arrepender. Se você se arrepender agora, se você chorar agora aos pés do Senhor, a palavra diz que um coração aquebrantado e contrito Deus não desprezará. Davi adulterou, Davi matou, mas Davi foi aos pés do Senhor chorar e se arrepender, e a palavra diz que ele, apesar de sofrer as consequências, porque as consequências daquilo que você faz virão, Deus também perdoará você. Queridos, não quer ter consequências ruins?
não pratique coisas ruins. Quer ser abençoado? Pratique coisas boas. Mas ainda que você praticou coisas ruins e virão as consequências, peça perdão a Deus e não faça de novo. E Deus perdoará vocês. A Bíblia vai dizer agora que o casal ele se afasta por causa do pecado. Em sua onisciência, o Senhor ele já sabia de tudo aquilo que tinha ocorrido. No entanto, ele não perguntou a Adão: por que você pecou? Não. O Criador perguntou: Adão, onde você está? Não é que Deus não sabia aonde eles estavam. Deus sabia, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus desejava dar ao casal a oportunidade para que eles pudessem entender aquilo que eles fizeram. O onde estás representava uma posição de afastamento da presença de Deus. Porque se eu estou vendo você aqui, eu não preciso perguntar aonde você está. Eles se afastam de Deus e Deus vai dizer: onde estás? E agora nós vamos entender que o Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim, por sua esposa e juntamente com ela, por obedecer às orientações que havia recebido da parte de Deus. Agora nós vamos entender porque muitos casais hoje têm problemas dentro das suas casas, porque muitos casais se separam, porque muitos casais acabam aí brigando e gerando problemas aos seus filhos, traumas em seus filhos. Com a desobediência da parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles. Agora, Adão sendo questionado por Deus por sua desobediência, ele vai apontar para sua esposa como a fonte que o induziu ao erro. Quando nós não buscamos a Deus, quando nós não obedecemos a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é acusar o próximo. Não, foi porque o irmão fez isso comigo que eu fiz aquilo. Não, foi porque a minha esposa não me trata bem que eu também não tratei ela bem. Não, é porque a minha esposa não teve relação comigo que eu traí ela. Não, foi porque o meu marido não comprou aquilo para mim que eu pedi outro para comprar e acabei ali tendo relação com ele para que isso pudesse ocorrer. Desculpas pela desobediência da própria pessoa. Porque a pessoa estando em obediência a Deus, ela está sujeita a Deus, ela está sujeita à vontade de Deus e sabe que Deus, conforme eu disse aqui no início do estudo, é um Deus que supre todas as suas necessidades quando você anda em obediência a Ele. É curioso como ele tentou transferir a culpa do erro que ele tinha cometido para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Não raro, nós temos a tendência de buscar um culpado para a nossa própria torpeza, para os nossos próprios erros, para as nossas próprias falhas. E acabamos sendo então surpreendidos pelo confronto de nossa própria consciência e da voz de Deus que fala conosco. E a primeira coisa que fazemos é arrumar uma pessoa ou uma situação para justificar a nossa falha. E ali, por sua vez, Eva sendo questionada, ela também não vai assumir a sua culpa e vai falar: não, peraí, não foi bem assim. Foi porque a serpente me enganou. Foi porque a serpente me seduziu e aí eu cedi. Eles eram culpados, porque foram eles que escolheram. E os resultados de suas ações culminaram na morte espiritual e logo após, mais tarde, na morte física. Temos que entender que Adão e Eva, eles se esqueceram do momento que eles passaram com Deus, das riquezas do jardim, do convívio, das conversas ao fim do dia. E ao dar ouvidos a Satanás, eles se posicionaram em contrariedade a tudo aquilo que conheciam do próprio Deus, mesmo que de forma inconsciente. E agora, por conta de tudo isso, gera a morte como consequência. O que o inimigo não disse, o que o inimigo não conta, é que a consequência ela virá depois desse ato. Que você vai estar no fogo sozinho para você resolver esse problema. Agora, o preço que o casal pagaria pela desobediência foi a morte. E Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter o coração do primeiro casal,
e toda a orientação que Deus tinha dado a eles. Isso nos mostra que nós temos uma inclinação de questionar o que Deus disse. E uma vez questionando, nós vamos pensar que nós também podemos ultrapassar esses limites a qual Deus propôs. Muitas vezes, não apenas questionamos o que foi falado por Deus, como também desprezamos o que Ele delimitou como consequência para os nossos atos. Queridos, a busca pelo conhecimento jamais será vista como mal, mas não podemos buscar o conhecimento ultrapassando os limites a qual o Senhor nos propôs. Não podemos buscar conhecimento que, peraí, que eu vou entrar para macumba para saber como é que é lá. Não, peraí, que eu vou entrar para o espiritismo para saber como é que é lá. Peraí, que eu vou entrar para a maçonaria para saber como é que é lá. Peraí, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para saber como é que é lá. Não, peraí, que eu vou trair a minha esposa para saber como é que é. Para que eu tenha experiência para contar como é que é. Não. A palavra vai nos guiar, a palavra vai nos direcionar, a palavra vai nos orientar naquilo que é certo, naquilo que é errado, e nós devemos colocar em prática no nosso dia e fugir da aparência do mal. Obedecer a Deus é uma escolha nossa, e é sempre a melhor escolha, obedecer ao Senhor. Adão e Eva, então, eles escolheram ouvir a voz do inimigo, eles desobedeceram a Deus, e as consequências dessa decisão trouxeram maldição, tanto para eles, quanto para a natureza, tanto também para a sua geração, para os seus filhos. Então entenda, pense bem, qual foi o preço pago pelo primeiro casal pela sua desobediência? A morte. Qual é o ponto importante para nós entendermos? É que além do afastamento de Deus, o casal ele também foi retirado do paraíso. Ele passou a experimentar a morte. A sua descendência passa a experimentar a morte. O primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que a ordem que Deus havia lhes dado para não comer daquele fruto. Como vimos, a consequência do pecado faz com que o homem primeiramente morra, faz com que a sua geração morra, faz com que a sua geração passe necessidades, faz com que a sua casa obtenha maldições e faz no final você perder a sua salvação. Mas a graça que há no nome de Jesus Cristo, ela nos leva à salvação. O nome de Jesus Cristo nos salva, o sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica, nos justifica. Então devemos obedecer ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós possamos resistir ao diabo, pois escrito está: resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Obedeça ao Senhor, cumpra a tua palavra, não dê ouvidos a Satanás, porque o que pode fazer você sorrir hoje, vai fazer você chorar eternamente. Que Deus abençoe a tua vida e você fique com essa palavra em nome de Jesus. Inscreva-se no canal caso ainda não é inscrito, compartilhe esse estudo com mais uma pessoa e deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração em nome de Jesus.